Olá, pessoal! Nesse vídeo apresentaremos o processo de construção da agenda regulatória da ANA no saneamento. Esse processo vai se desenvolver, na nossa expectativa, desde a segunda quinzena de julho, a partir da aprovação do marco regulatório, e a nossa expectativa é que se encerre até a segunda quinzena de outubro deste ano. Ele vai constar de 6 etapas. Um webinar de nivelamento sobre a agenda regulatória, que foi realizado junto às agências reguladoras e cujo conteúdo também é equivalente ao conteúdo desses vídeos aqui sendo apresentados sobre a agenda regulatória da ANA. Também constarão de reuniões prévias com atores do setor, realizadas entre julho e a primeira quinzena de agosto, uma elaboração de uma proposta preliminar dessa agenda regulatória na segunda quinzena de agosto. Depois será disponibilizado pela internet para consulta pública durante o mês de setembro. Essa consulta pública, os comentários, as contribuições serão avaliadas pela ANA, provavelmente na primeira quinzena de outubro, para que a diretoria possa, durante a segunda quinzena de outubro, definir pela aprovação da resolução com a agenda regulatória da ANA para o próximo período. Então, como serão essas reuniões prévias? São reuniões que visam ouvir dos principais atores do setor quais são os temas, dentre aqueles de competência da ANA, mais relevantes e urgentes para a elaboração das normas. Porque nós vimos no vídeo anterior que são 13 temas que vão se desdobrar numa série de normas de referência. Nós precisamos identificar quais são essas normas que são mais relevantes e mais urgentes, exatamente para poder definir um cronograma de normas que realmente possa trazer um impacto positivo para a sociedade. E como vão se dar essas reuniões? Vão ser reuniões específicas com um grupo de atores relevantes no setor de saneamento e que a gente vai buscar ouvir deles respostas sobre as seguintes questões. São questões aparentemente simples, mas muito profundas nesse nosso processo de elaboração das normas. Quais seriam as normas que deveriam, tem que constar da primeira agenda regulatória? Obrigatoriamente, quais você acha que deve constar da agenda regulatória? Quais as normas seria bom que constassem dessa agenda? Ou seja, é muito bom, mas não seriam obrigatórias nesse primeiro grupo, né? Essa é a diferença. E depois disso, quais que podem ficar para depois, né? Porque como o número vai ser elevado, prioridades, escolhas vão ter que ser feitas, né? Então, isso dá para a gente uma grande sensibilidade do que é mais importante, do que é mais urgente, para que a ANA possa realmente trazer bons resultados no curto prazo. Além disso, pode ser que a agência não tenha ainda identificado todos os temas que comporão as normas de referência. Então, é importante também a gente conseguir retirar dessas reuniões informações ou discussões sobre quais as normas que não foram ainda identificadas, mas precisam também ser trabalhadas. Porque o que a gente vai apresentar no próximo vídeo é o conjunto de normas que já foram identificadas pela ANA. Mas não significa que essa lista seja extensiva. Pode ser que hajam aspectos importantes que ainda não tenham sido percebidos pela agência e que é fundamental coletar as contribuições das diversas partes para que a gente possa fazer um trabalho mais completo. Além disso, nessas reuniões, nós vamos buscar apresentar, por parte da ANA, o contexto regulatório e legal em que o processo está inserido, uma vez que vários artigos da lei, às vezes, mesmo que indiretamente, acabam impondo prazos para a regulação, que se não forem cumpridos, vão fazer com que alguns temas de competência da ANA sejam inócuos, se eles não forem realizados no prazo previsto na legislação. E nessa etapa das reuniões serão consultadas as agências reguladoras, as entidades representativas de municípios, as associações de prestadores de serviço, associações empresariais, associações técnicas, financiadores públicos e privados e órgãos do governo federal que têm transversalidade ou competência direta com a Política Nacional de Saneamento Básico. Então,
Feita essa consulta, a ANA partirá para a elaboração da proposta preliminar da agenda. E para poder, ela vai ter ouvido todas essas partes, como é que ela vai fazer para poder definir uma proposta preliminar? Então, ela vai considerar, primeiro, as diretrizes para a atuação da agência que já estão estabelecidas no novo marco legal. Além disso, os próprios objetivos e diretrizes da política de saneamento, que estão lá estabelecidos, no qual a ANA tem que seguir. Além disso, como eu relatei agora há pouco, os prazos legais de alguns artigos que imputam que a ANA atue rapidamente na definição das normas que vão dar guarida para que esses artigos realmente possam ser implementados na prática. E, fundamentalmente, a percepção da agência após essas discussões nas reuniões com os atores de quais são esses temas mais relevantes, mais urgentes, que têm que constar da agenda regulatória. E, por fim, também teremos que levar em conta a própria capacidade operacional da ANA em elaborar uma quantidade grande, quer que seja o número de normas, num prazo relativamente curto. Então, a gente tem que pensar também em o que efetivamente é possível fazer frente aos recursos que a própria agência vai ter durante esse período. Feita essa proposta, ela vai para uma consulta pública via internet, que ela é aberta a qualquer cidadão que queira contribuir. E para essa consulta são disponibilizados a minuta da agenda regulatória, naquele exemplo que eu apresentei em um dos vídeos, logo no início, né? E uma nota técnica que apresenta a justificativa para aquela proposta. Por que determinada norma consta da agenda e outra não? Isso é importante, a ANA colocar claramente as justificativas para as escolhas que ali foram feitas, né? E o que a gente espera é que essas sugestões de alterações da minuta da agenda regulatória sejam feitas durante a contribuição com as respectivas justificativas. Para quem conhece o site da ANA, em audienciapublica.ana.gov.br, lá são apresentadas as consultas públicas, são lá disponibilizadas. Você tem lá o objeto, o documento que está em consulta, o prazo, o material de apoio que explica o que detalha o porquê do documento, e também é possível verificar quais foram as contribuições recebidas. Fechado o prazo de audiência pública de consulta, a ANA vai fazer uma avaliação individualizada de cada contribuição e vai disponibilizar essa avaliação no que a gente chama de relatório de análise das contribuições, o RAC. Como é que é isso? Aqui é um exemplo real de uma audiência pública, consulta pública pela internet, tá? Em que você tem uma contribuição, você tem quem contribuiu, qual foi a contribuição que ele deu, a posição da ANA sobre a contribuição, se acatou ou não acatou. Você vê que nessa primeira linha ela não acatou, na segunda ela acatou, e com a justificativa, por que acatou ou não essa contribuição. Então, é de uma forma muito transparente também, cada contribuição a ANA disponibiliza a justificativa para acatar ou não acatar a sugestão que foi ali feita. E esse é o relatório de análise das contribuições. Fechado esse relatório de análise com o que vai ser acatado e o que não vai ser acatado, é feita uma revisão da resolução com aqueles elementos que foram incorporados por conta das contribuições e é elaborada, então, uma agenda regulatória final que, em termos de documentação, do ponto de vista legal, é uma resolução da diretoria da ANA aprovando como anexo qual é o calendário e quais são as normas de referência que a ANA vai trabalhar nos próximos 2 anos.